Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente. Muito boa noite para todos vocês. Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora noturna do bem. Sempre, né? Luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Lembrando para você mandar a sua pergunta aqui para mim na pílula noturna, entra lá no site institutonamastê.com.br ou no nosso Instagram, Ricardo Melo Prosperidade. Gente, direto ao ponto, tem uma pergunta muito interessante aqui, sendo feita por um ouvinte, pede para não se identificar, então nós vamos, respeitar, e fala o seguinte: Ricardo, não tive filhos e fico em dúvida se eu falhei com o mundo espiritual. Na realidade, eu não evitei filhos, mas eu também não procurei filhos, né? Sempre entrei em relacionamentos muito mais em busca de viver o presente do que ser pai. Eu fico me perguntando se eu errei em relação a isso. Vejo meus amigos que hoje têm netos e, ao mesmo tempo, às vezes até eu os invejo e fico pensando que nem filhos eu tive, quanto mais netos. Ricardo, será que eu falhei? Oh, meu amigo querido. Bem, primeiro, me sinto honrado, como sempre digo aqui para vocês, pelas perguntas de vocês e por a gente ter esse espaço sagrado, para abordar temas tão profundos que tocam o coração de todos nós. A primeira coisa, gente, que nós precisamos nos recordar é que o nosso primeiro dever aqui na matéria não é casar, ter filhos ou não ter filhos. Nosso primeiro dever é nos tornarmos seres humanos de bem. As pessoas se esquecem disso. Você pode ter certeza que depois que você desencarnar, no checklist existencial, ninguém vai perguntar se você teve filhos no primeiro item. Você pode ter certeza, mesmo para quem teve. Vai perguntar: que ser humano você era quando você voltou para a Terra e quem é você agora no seu retorno? Você aproveitou bem a sua vida? Você teve ética? Teve caráter? Você ajudou a tornar a humanidade um lugar melhor quando você estava nela? Você trabalhou com pensamentos de generosidade ou você foi uma pessoa egoísta? Você foi uma pessoa que espalhou luz ou foi alguém que infelizmente alimentou só a escuridão? Então, em última instância, esse é o ponto mais importante. Passando isso adiante, aí sim a gente vai começar a trabalhar os detalhes que são inerentes à vida de cada um. Partindo do pressuposto que nós temos múltiplas existências, e essa é só mais uma, você pode tranquilamente, em uma das existências, ser casado, ter 8, 10 filhos, numa outra não tem nenhum. Você pode tranquilamente ser uma pessoa que, sem ser casado, tem filhos, por exemplo, ou sendo casado, não ter nenhum. Entende? Não existe um modelo padrão. Ninguém tem que ter ou não ter filhos, até porque se fosse assim, qualquer religioso, que fizesse voto de castidade seria condenado à luz espiritual, que é um absurdo, porque a gente sabe que não é nada disso. Então, acho que o primeiro ponto que você tem que se questionar não é o fato de você ter tido ou não filhos, é o ser humano que você se tornou. Talvez essa reflexão nostálgica que você está tendo, você até citou aí na sua pergunta que você tem amigos que são avós e comentam histórias, o que é natural, é você compreender que você também tem suas histórias, você concorda? Talvez não são histórias de avô, mas são histórias que talvez alguns avós não tenham. Por quê? Porque eles tiveram filhos, tiveram netos, e que acabou levando eles a viver uma vida com determinadas direções que você especificamente não viveu. E talvez por isso tenha vivido outras histórias que também podem ser muito ricas, dignas de serem compartilhadas. Entende? Eu não estou minimizando o fato de você não ter tido filhos ou valorizando o fato de quem os teve. O que eu estou tentando dizer, gente, é que o que o mundo espiritual mostra para nós é que a nossa caminhada na Terra é muito única. E nós somos herdeiros de nós mesmos, E é lógico que muitas vezes a gente acerta, se equivoca nas escolhas, e Deus sabe disso. O Senhor da vida não espera de nós a perfeição, Mas espera da gente um coração aberto para se aperfeiçoar. Então, minha sugestão agora, nessa altura do campeonato, valorize a vida, meu amigo, que você teve. Faça uma lista enorme de gratidão das experiências lindas que você viveu. Se tiver alguma mágoa, angústia no coração, deixe essa mágoa, essa angústia ir embora. E aproveite todos os anos que te restam na Terra para fazer o bem por onde você passar. Se você sente essa vontade de ser pai e avô e agora não tem mais como, num formato, digamos, tradicional, olha quantas crianças estão em busca de um pai e um avô que você pode auxiliar. Não estou nem falando de adoção, num caso mais extremo, eu estou falando de auxiliar crianças mesmo, às vezes abandonadas, que estão em orfanatos, muitas vezes pessoas que estão necessitando de auxílio, que você pode doar suas horas preciosas aí do seu tempo para poder ajudá-las. Eu tenho certeza que a sua alma vai se sentir mais leve, seu coração vai ficar mais em paz, porque ao praticar o bem, gente, a caridade, nós somos os maiores beneficiados. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Beijo grande.
Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem e que Deus te proteja infinitamente. Até breve, meus amigos. Até muito, muito breve.